Pois bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos nas cartas paulinas, ou entendendo mais as cartas do apóstolo Paulo. Estamos nesse bloco falando das duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. No nosso último encontro nós pensamos na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e hoje vamos falar da segunda carta, né? É bom lembrar que muitas dessas cartas que Paulo escreve às igrejas, nós vemos lá no livro de Atos a fundação dessas igrejas. E aqui, quando nós tivemos nossa série sobre os evangelhos e o livro de Atos, nós falamos das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, vale muito a pena depois dar uma olhadinha lá no canal e rever, pelo menos esse encontro, né, que fala sobre quem é esse apóstolo Paulo, as características de Paulo, e também essa sequência, né, das igrejas as quais Paulo foi fundando ao longo da sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então, essa igreja de Corinto, como nós vimos no último encontro, foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Isso a gente vai ver na segunda viagem missionária, a partir do capítulo 18, né? E a gente viu que, e vai ver de novo hoje, que é uma igreja bem problemática, né? Provavelmente é a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. E interessante ver que esta igreja problemática, ela tinha o apóstolo Paulo como seu fundador e como alguém que estava ali de olho o tempo todo, né? Mostrando que, mesmo na nova aliança, mesmo na igreja primitiva, por mais que os apóstolos estivessem ali, isso não impede que a igreja se bagunce, né? Isso não impede que onde existem pessoas, existam conflitos, existam confusões éticas, morais e espirituais, mostrando que todas as igrejas têm os seus problemas, né? Porque as igrejas são compostas de pessoas, e pessoas são problemáticas, né? Embora nós tenhamos recebido a Cristo e tenhamos uma nova vida, ainda lutamos com os nossos pecados, né? E os nossos pecados têm nomes diferentes, têm fraquezas diferentes, e no final das contas, como nós meditamos neste último domingo, todos nós temos algo a sermos confrontados pelo Senhor, a sermos transformados pelo Senhor. E quando nós nos colocamos em companhia, né, uns com os outros, estes pecados vão se revelando. Há inclusive um nível de maturidade e imaturidade que só é revelado no encontro, né, nos relacionamentos. São os relacionamentos que expõem também as nossas fraquezas. É no meio das nossas conversas, dos nossos relacionamentos, que alguns pecados se tornam evidentes. Pecados que não seriam evidentes se a gente ficasse sozinho no nosso canto, né? Que são pecados que envolvem inclusive relacionamento. Então o que nós vemos é uma igreja, é gente que foi salva por Jesus. É gente que recebeu o Evangelho, mas que mesmo assim tem tantas lutas e tantas dificuldades e tantos pecados que precisam mais uma vez ser confrontados, serem instruídos e serem expostos ao Evangelho para que o Evangelho transforme as suas vidas. Isso mostra o espelho da nossa vida cristã, que uma vez salvos por Cristo, ainda precisamos do Evangelho confrontando os nossos pecados. O Evangelho não é só para aquele que não conhece a Jesus. O Evangelho não é apenas a mensagem que salva o pecador que está distante de Deus. O Evangelho é a mensagem que salva o crente todos os dias. O Evangelho é a mensagem que muda o nosso coração e nos faz mais parecidos com Jesus e menos parecidos conosco, menos parecidos com o velho Adão, né? E é nesse confronto e nessa comunidade repleta de gente que nós vemos pecados sendo endereçados. Então, olharmos para Corinto e olharmos para esta igreja é olharmos também para nós e olharmos o quanto nós precisamos dessa graça de Jesus. Enquanto que na primeira carta, Paulo trata de uma maneira muito regulatória das dinâmicas internas da igreja de Corinto e, por que não dizer, de uma maneira assim utilitária, é uma carta útil. Ela trata de questões muito pontuais, de questões muito específicas que acontecia na igreja de Corinto e que também são aplicadas a nós. A segunda carta, ela tem um tom um pouco diferente. Ela também tem as suas partes práticas, mas ela é uma carta muito mais conciliatória, né? É bom a gente lembrar aí desse panorama cronológico da escrita da carta. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta, nós vimos que ele envia então uma primeira carta, uma primeira carta, que é a carta que se perdeu, nós não temos acesso a ela. Depois ele recebe relatos das dificuldades que aquela igreja estava vivendo. Então Paulo fundou essa igreja lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 18. Ele permanece ali durante 1 ano e meio,
naquela igreja, ensinando, instruindo, elege ali uma diretoria, né? Elege ali um presbítero. Então ele segue a sua segunda viagem missionária, indo em direção a Éfeso. Ali ele fica sabendo de problemas que esta igreja estava enfrentando, problemas de ordem moral, de ordem ética. Então ele escreve uma primeira carta, e nessa primeira carta ele já endereça alguns assuntos, alguns problemas que aquela igreja enfrentava, mas posteriormente ele recebeu uma visita, né, de pessoas, alguns membros da casa de Chloe vêm até ele e diz que a coisa era pior do que se imaginava, que os problemas eram muito maiores. Então ele escreve uma segunda carta, que é de fato a nossa primeira carta, né, que é a carta que Paulo escreve, que nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios. Então aqui para ficar mais claro, né? Então, vou colocar meu laserzinho. Paulo funda a igreja em Atos 18. Então Paulo escreve uma carta, já endereçando alguns problemas. Aí ele recebe aqui o relato da irmã Chloe e mais alguns, e ela diz: olha gente, a coisa tá feia, Paulo, o negócio tá pior do que você imaginava. E ela vai relatar questões com desvio moral, com desculpa de liberdade, né? Eu tenho liberdade para fazer todas as coisas, né? Tudo me é lícito, e Paulo vai ter que endereçar todas essas coisas. Havia uma bagunça litúrgica que estava acontecendo na igreja, uso desenfreado dos dons, sem o respeito, uma bagunça na hora do culto, todo mundo falando em outras línguas, todo mundo profetizando, ninguém ouvia ninguém, estava todo mundo querendo falar. Haviam divisões, um grupo dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo. Tinha um grupo que era influenciado pelos judaizantes, que eles diziam, não, melhor mesmo é Pedro. Pedro é que é apóstolo de verdade, o Pedrão lá de Jerusalém. E fora isso, várias outras questões que os coríntios não entenderam. Então eles escreveram uma carta também para que chegasse até o apóstolo Paulo, para que essas perguntas fossem endereçadas. Então Paulo escreve a sua primeira carta, ou a segunda carta que para nós é a primeira, carta essa que é levada por Timóteo. A gente já viu isso no último encontro, em que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, junto com outros membros, a gente vai ver isso no finalzinho da carta aí, da primeira carta, que eram de Corinto, que estavam lá com o apóstolo Paulo, Timóteo vai junto, e Timóteo vai ser esse responsável por levar essa carta para ler para aqueles irmãos, que é a carta que endereça todos aqueles problemas que nós vimos no nosso último encontro. Mas parece que o problema era ainda pior do que Chloe tinha relatado. Ao ponto, e aqui a partir de agora tudo já é novo, a partir do ponto de que estes irmãos que recebem a carta de Paulo, eles não recebem as instruções de Paulo, né? Eles vão pensar quem esse Paulo pensa que é. A essa altura, na igreja de Corinto, já havia chegado um grupo de falsos apóstolos, a quem Paulo vai chamar ironicamente de superapóstolos. Ele chama de falsos apóstolos, mas também chama eles de superapóstolos. Isso no capítulo 11, no capítulo 13, no capítulo 12, ele chama esses caras de superapóstolos. E eles vieram de Jerusalém. Eles eram hebreus, eles eram judeus, e vieram então da igreja de Jerusalém e estavam tentando fazer com que o povo de Corinto fosse para as práticas judaizantes, como a gente vê em outras cartas, né? E dizendo, olha, Paulo não é ninguém, Paulo não é nada, Paulo não é um apóstolo bom, o apóstolo bom mesmo é Pedro, da onde a gente está vindo. E eles vinham com supostas cartas de autorização de algum lugar ou de alguém, nós não sabemos exatamente de quem, mas eles diziam, nós temos prerrogativa porque nós temos cartas que nos endossam. Paulo não é assim. Então eles vão atacar esses falsos líderes, esses falsos apóstolos, vão atacar o caráter do apóstolo Paulo. Então quando Timóteo retorna, trazendo a Paulo essas palavras, olha, Paulo, o negócio está feio, não receberam a carta, não receberam as instruções, estão ali falando mal de você, Paulo então vai deixar Éfeso e vai pessoalmente até Corinto, naquilo que ficou conhecido como uma visita dolorosa. Dolorosa porque Paulo volta arrasado dessa visita. Paulo não é bem recebido. Nessa visita que ele faz, ele é insultado publicamente. Muito provavelmente existia ali, a gente vê indícios disso na carta que ele escreve, na segunda carta, existia ali alguém que estava levantando esse motim e a igreja foi em peso, ninguém ficou do lado do apóstolo Paulo.
esse que levantou um motim, se saiu bem sucedido nas acusações que ele fez. Paulo sai de Corinto praticamente enxotado. A igreja não vai em defesa de Paulo, toma um lado dos falsos apóstolos, e Paulo então retorna para Éfeso arrasado, destruído, triste, né? E a gente vê indícios disso na sua carta, na segunda carta, ele fala isso, no capítulo 2, ele diz: porque eu decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Paulo diz: eu não vou voltar aí para ser amargurado de novo, não. No final, lá finalmente da segunda carta, no capítulo 12 e 13, ele fala que vai fazer uma terceira visita, né? Então a gente tem a primeira visita, que é a visita a qual ele instaura a igreja, que ele funda a igreja. Nós temos a segunda visita, que é essa visita dolorosa, e agora Paulo está dizendo nessa sua carta de que ele vai fazer uma terceira visita ali para estes irmãos, né? Será a terceira vez que ele vai até Corinto. Então nessa segunda visita que ele faz, é essa visita triste, pesarosa, dolorida, que Paulo faz ali em que ele é enxotado. Quando ele volta dessa visita, o que ele vai fazer é escrever mais uma carta. Essa é a terceira carta que Paulo escreve a Corinto. E essa é mais uma das cartas perdidas. Nós não temos a primeira e nós não temos a terceira. Essa carta, ela fica sendo conhecida como a carta severa, em que Paulo, aí sim, Paulo vai descer a lenha. Paulo vai falar a ponto deles se sentirem envergonhados, entristecidos. E isso fica claro também no que ele diz nessa carta que nós temos. Ele diz no capítulo 2, verso 4, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Paulo não está confortável em escrever, mas ele sabe que isso é necessário. E ele é, então, duro com esses irmãos, e isso vai produzir neles tristeza, é o que a gente vê no capítulo 7 dessa carta. No versículo 8 ele diz: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, eu não me arrependo. Paulo diz: eu escrevi para entristecer mesmo, né? Paulo estava usando as suas prerrogativas para que pudesse confrontar o pecado daqueles irmãos, confrontar o desprezo que eles tinham pelas suas próprias palavras. Então Paulo dá essa carta para que Tito leve agora para Corinto. Então Tito é o portador dessa terceira carta, né, que vai até Corinto. E Tito voltaria com a resposta desses irmãos, e Paulo se encontraria com Tito na sua terceira viagem. Ele se encontraria com Tito na cidade de Troade, ali já perto da saída para o continente europeu, né? Paulo encontraria com o Tito ali. Então, Tito traria a devolutiva, e Paulo está lá em Éfeso, ele fica cerca de 3 anos ali em Éfeso, e está indo agora em direção a Troade para encontrar com Tito. Ele vai pregando no caminho, e isso a gente vê no capítulo 18 ainda em diante, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo passa por Éfeso e vai subindo, chega em Troade e vai seguir ali a sua viagem, né? E aí no capítulo 2, Paulo vai dizer: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim, no Senhor. Olha o verso 13, que interessante. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Veja, Paulo tinha uma ligação tão profunda com a igreja de Corinto, que ele chega em Troade, há uma porta aberta para pregar o evangelho, mas ele não tem paz no coração de fazer isso. Paulo está emocionalmente perturbado. E ao invés de aproveitar a oportunidade de pregar, o que ele faz? Ele vai atrás de Tito. Ele quer saber a resposta do que aconteceu lá em Corinto. Isso mostra, queridos, que embora estes homens que nós vemos nas Escrituras, estes apóstolos, sim, direcionados pelo Senhor, sim, cheios do Espírito Santo, com prerrogativas apostólicas, mas eram seres humanos preocupados com a igreja e preocupados com gente. Nessa mesma carta, na segunda carta que Paulo escreve, ou a segunda que nós temos aqui no nosso cânon, ele vai dizer que uma das coisas que fazia com que o seu coração ficasse pesaroso era em relação aos problemas enfrentados pelas igrejas. Nas suas muitas dificuldades, Paulo vai falar de que ele foi açoitado, de que ele sofreu naufrágios, e ele vai colocar entre essas suas muitas dificuldades o peso que ele sentia de responsabilidade sobre cada uma das igrejas das quais ele era responsável. Então Paulo está com o coração pesado. E aí no capítulo 7, nós vamos ver esse encontro que Paulo tem com Tito. Então vê, Paulo sai de Éfeso,
eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho um mapinha. Para ficar mais fácil da gente enxergar aqui. Aqui tem um mapinha. Então veja, Paulo estava aqui em Éfeso, né? Ele vai subir até Troade, onde era o combinado de encontrar com Tito. E ele atravessa o mar e ele vai agora para a região da Macedônia, ali para a região de Filipos, muito provavelmente, onde ele agora vai encontrar o Tito. Tá? E aí a gente vai lá para o texto. Abre comigo, por favor, no 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios 7 fica mais fácil da gente ver essa dinâmica. 2 Coríntios 7. Então aqui, Paulo, no capítulo 7, lá no versículo 5, ele vai dizer deste encontro que ele teve com Tito lá na Macedônia. Ele diz, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Olha o que ele fala, lutas por fora e temores por dentro. Ele está angustiado com esse encontro que ele vai ter com Tito, né? Aí verso 6 diz, porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Ó, verso 8. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Olha o verso 9. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Muito provavelmente esse culpado é aquele que se levantou no motim contra Paulo. Ele diz, em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, no caso ele mesmo, né? Mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, com tudo que falamos a vocês era verdade. Com tudo que falamos a vocês era verdade. Também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. Então veja, Paulo encontrou com Tito. Tito traz boas respostas. Diz, olha, os irmãos lá, eles reconheceram que estavam errados. Eles se arrependeram. Eles, inclusive, puniram e disciplinaram aquele que se levantou, esse homem impenitente. Eles disciplinaram, eles estão com saudade de você, Paulo, eles reconhecem o seu apostolado, né? E isso, então, consola o coração do apóstolo Paulo. A gente vê isso ao longo de toda essa carta. É muito legal ver aqui, abrindo um parênteses, o fato de que o arrependimento que Deus traz a nós, ele também produz sentimentos. Ele fala aqui de uma tristeza segundo Deus. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Ambos geram tristeza. Pedro se arrependeu. Judas Iscariotes teve remorso. Pedro teve um encontro com Cristo e nesse arrependimento foi confrontado, consolado e colocado de pé. Judas ficou profundamente triste, mas com remorso. E o que ele encontrou foi autocomiseração, foi uma tentativa de reparar pelos seus próprios méritos, tentando fazer com que aquilo que ele tinha feito voltasse atrás. Ele joga as moedas de volta, eu não quero essas moedas, não, está vendido, não tem mais como voltar. E no final ele põe uma corda no pescoço, né, se mata enforcado. Outro texto diz que ele cai da árvore, que ele se enforcou e as tripas ficam expostas para tudo quanto é lado. Então veja,
tristeza não é necessariamente sinônimo de arrependimento, embora arrependimento produza tristeza. Mas é uma tristeza conciliatória. É uma tristeza que nos leva a uma atitude de mudança e de busca por Deus. É isso que Paulo falando aqui no capítulo 7. Porque há muitos que se entristecem com o pecado, não pelo peso do pecado, mas por experimentarem as consequências do pecado. Sabe aquela criança que faz a coisa errada e aí os pais pegam, né, a coisa errada que a criança fez? Aí chega na hora de punir e a criança fala, eu estou completamente arrependido, eu estou muito arrependido. Mas não está arrependido, porque se não tivesse sido pego, tinha passado, não tinha confessado, não tinha ido atrás, não está arrependido do que fez, está arrependido de ter sido pego, né? Então há um remorso, há um desejo de não sofrer as consequências do seu erro. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando a gente entende a gravidade daquilo que nós fizemos, a gravidade do nosso pecado. E Paulo coloca essas duas coisas em contraste. Ele diz, aquilo que eu escrevi produziu no coração de vocês tristezas e eu fico feliz por isso. E ele diz, não fico feliz que vocês ficaram tristes. Eu fico feliz que essa tristeza é sinal de arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, diz ele, produz arrependimento e vida. Mas a tristeza segundo o mundo, ou o remorso desse mundo, o pecado desse mundo, a tristeza que vem por ser descoberto, ele diz, isso produz morte. Isso produz morte. Então há sim um nível de tristeza, de peso, de luto diante do nosso pecado. Quando nós meditamos no texto de 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, nós somos convidados ao autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame pressupõe contrição, pressupõe tristeza, de olhar o pecado de frente e se entristecer pelo pecado. Mas não para ficar sentindo o sentimento de culpa, não para ficar remoendo a dor, mas para que isso nos leve ao segundo passo, que é a confissão, e o terceiro passo, que é a rendição. A gente se constrange, fica contrito, a gente confessa e a gente se rende à graça restauradora, transformadora e perdoadora do Evangelho. E aí a gente pode respirar de novo, seguro e alegre, que é o quarto passo, né? É a celebração na graça que nos livra dos nossos pecados. Mas há sim uma parcela de tristeza que precisa habitar o nosso coração mediante o pecado. E essa é uma tristeza solene, essa é uma tristeza divina. Isso é algo que Deus produz no nosso coração, que é esse peso de responsabilidade e de entender o tamanho das nossas culpas e dos nossos horrores que foram o motivo de levar Jesus para a cruz. E aí a gente se apega de novo à graça. Então olha que coisa interessante. Nós só vamos ter uma visão correta e profunda da graça quando nós tivermos uma visão correta e profunda do pecado. A teologia da graça ganha contornos maiores e melhores à medida em que para nós é clara a teologia do pecado, a profundidade do pecado. Ou como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele diz, a graça fica escandalosa quando a gente vê a profundidade do pecado. E Paulo está dizendo que isso tudo aconteceu entre os irmãos corintianos. E Tito presenciou isso. E Tito vem, então, encontra com Paulo na Macedônia e diz, Paulo, os irmãos estão arrependidos. Então, o que Paulo faz diante disso? Escreve mais uma carta, que é a quarta carta de Paulo, que, na verdade, é a segunda que a gente tem, né? Então, Paulo escreveu aos Coríntios 4 cartas. Nós não temos, vou colocar aqui, o apontador. Né? Então, a gente não tem a primeira e a gente não tem a terceira. O que a gente tem é a segunda que na verdade é a primeira, né? E a quarta, que na verdade é a segunda. Tá? Então, na cronologia, Paulo escreveu uma, depois Paulo escreveu a segunda, é a que a gente tem aqui. Depois Paulo escreveu a terceira, não temos. Paulo escreveu a quarta, é essa que a gente está pensando hoje. Tá? Então, primeira e segunda, de acordo com o nosso cânon, na quantidade de cartas que nós temos agora. Nós temos alguns indícios do que Paulo tratou nessas outras cartas perdidas, pelas pistas que ele vai deixando nos seus próprios escritos. Tá? Mas aqui então Paulo está escrevendo essa sua última carta, ou pelo menos a que a gente tem noção, né,
que é a que nós estamos meditando hoje. E como é que ela começa? Ela começa no capítulo 1, obviamente, verso 1. E aqui ele se apresenta como o remetente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Então aqui ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Lembra que Paulo sempre deixa pistas na sua saudação do que ele vai tratar? Paulo aqui vai reiterar o seu chamado apostólico. Paulo vai dizer mais uma vez, gente, eu sou apóstolo, mas é pela vontade de Deus. Não foi pelas prerrogativas de cartas que eu recebi, pela autorização desse ou daquela pessoa. Eu sou um apóstolo eleito pelo próprio Cristo. Sim, em outro momento a gente vê, no livro de Atos, na sua carta aos Gálatas, Paulo diz que ele subiu a Jerusalém e os apóstolos endossaram o seu ministério apostólico. Ele diz que Pedro, que Tiago estenderam as mãos, dizendo, olha, nós reconhecemos que nós fomos chamados como apóstolos para os judeus e você foi chamado como apóstolo para os gentios. Mas Paulo está dizendo, não são essas prerrogativas que me qualificam. O que me qualifica é que eu fui chamado pela vontade do próprio Deus. E aqui, embora ele acrescente o irmão Timóteo, que é conhecido desses irmãos, ele diz, olha, Timóteo é irmão, eu sou apóstolo, Timóteo é irmão. Ele faz esse contraste. Em outro momento, Paulo chama Timóteo de apóstolo, porque esse nome, apóstolo, ele fala de alguém que é enviado. Então, nesse sentido, Barnabé é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo, outros são enviados e são chamados de apóstolo nesse sentido de enviados. Mas esse é o uso menos comum da palavra apóstolo. Quando nós vemos a palavra apóstolo no Novo Testamento, geralmente está falando sobre os 12 mais Paulo, como estes que são os colunas da igreja do Senhor. Então Paulo dizendo, eu sou apóstolo nessa qualidade. E eu estou escrevendo juntamente com o irmão Timóteo, né, se distinguindo aí. E ele está escrevendo para quem? Ele diz, estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Gente, isso aqui é lindo demais, né? Isso é lindo demais. Porque você vê a primeira carta, ô igrejinha bagunçada, né? O tanto de coisa que Paulo tem que corrigir. Divisão, problema. Tinha um indivíduo que estava dormindo com a madrasta. Tinha irmão que estava levando o outro na justiça, processando irmão, por causas que eles podiam resolver entre eles ali mesmo, né? Levando a igreja a um vexame público. Isso tudo, é bom lembrar, dentro de um contexto de uma cidade cosmopolitana, uma metrópole, uma cidade muito grande, muito rica. Os irmãos em Corinto eram muito ricos, mas eram fruto do seu tempo, influenciados pela sua própria cultura, influenciados pela adoração errada, influenciados por valores errados. E quando eles vêm para a igreja, eles trazem toda essa bagagem. A gente pensou um pouco sobre isso no nosso último encontro. Eles trazem toda essa bagagem e isso vai dando treta. Mas olha que interessante, mesmo com tanta coisa para resolver, Paulo diz, ainda assim vocês são igreja. É interessante que no nosso próximo encontro a gente vai pensar na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo é ainda mais duro, ao ponto de dizer, irmãos, eu acho que meu trabalho por vocês foi em vão. E a treta que Paulo trata lá em Gálatas é com os judaizantes, é com a lei, é com gente que queria se mostrar salvo por meio dos seus méritos e por meio da lei. Paulo é mais duro com eles, que queriam guardar a lei como instrumento de salvação, do que ele é com os corintianos. Paulo diz para aqueles lá de Gálatas, vocês, acho que nem crentes são. Eu acho que meu esforço por vocês foi em vão. Vocês receberam uma coisa que é um outro evangelho. Vocês receberam algo que é maldito. Mas com os corintianos, Paulo diz, olha, está tudo errado aí, mas vocês são a igreja. Porque embora tantos problemas de ordem relacional, de ordem prática, de ordem de santidade precisavam ser resolvidos, aquilo que era essencial estava mantido. E o que é o essencial? A salvação é por meio do sacrifício de Jesus. Todo o resto é mudado, é transformado, é corrigido por meio da obra do Espírito Santo pelo entendimento da salvação. Então, esse é o coração do Evangelho.
A salvação está apoiada no sacrifício de Jesus e não nas nossas obras. Então, embora tivesse muita coisa para resolver, Paulo diz assim, mas ainda assim, vocês são igreja. E igreja amada. Então, Paulo está chamando esses irmãos de igreja. E aí, às vezes, a gente esquece de agir com misericórdia e com amor com gente que tem um pecado diferente do nosso. Embora essa pessoa creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas ela ainda não foi transformada naquela área que para nós talvez já não seja mais um problema. Talvez para nós já não seja mais uma fraqueza, ou talvez nunca foi uma fraqueza para nós. Mas muitos cristãos olham para essa pessoa que ainda não conseguiu ser transformado nessa área, que ainda não teve o seu coração renovado, a sua mente renovada, seus hábitos renovados, e há muitos que olham para aquela pessoa e dizem assim, esse não nasceu de novo, esse vai para o inferno. Porque está medindo o outro pelo pecado que é diferente do meu. E espera misericórdia sobre os meus pecados, mas quer juízo e condenação sobre os pecados dos outros. É muito bom nós nos lembrarmos, e isso a gente aprende muito com o apóstolo Paulo. A salvação está ancorada nos méritos da cruz de Cristo. E todo aquele que por meio de Cristo reconhece o seu pecado e clama por salvação, esse é salvo. Todos os nossos pecados a serem purgados, purificados, transformados, tudo isso é secundário. E tudo isso só é possível por meio da graça que flui do Evangelho. Deus nos recebe não pela nossa limpeza, mas Deus nos limpa por quem nos recebeu. E isso é um processo. Então Paulo olha para esta igreja problemática, bagunceira, que inclusive o rejeita, o expõe, e ele diz, vocês são igreja de Deus. E ele diz então que está escrevendo a esta igreja de Deus que está em Corinto, mas não só eles, mas também a todos os santos que estão em toda a Acaia. Né? E sua famosa saudação, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Né? Acaia é essa regiãozinha aqui, né? Que compõe Corinto, né? Corinto está aqui embaixo, mas também a Grécia, aqui, toda essa região é a região da Acaia. Então veja, a carta era para a igreja ali em Corinto, mas deveria também circular por toda essa região da Acaia, que era uma província romana. Aqui a gente vê um pouquinho das províncias romanas do tempo do apóstolo Paulo. Né? Então a província da Judéia, onde ficava Jerusalém, a província da Síria, onde ficava Antioquia, né? A igreja mais forte do momento, a igreja missionária. Aqui a Cilícia, que é onde ficava a cidade de Tarso, de onde é o apóstolo Paulo. A província da Ásia, onde ficava Éfeso, né? Esmirna, Tiatira. Aí a gente vai para Macedônia, onde ficava Filipos, Tessalônica, e aí a parte de baixo aqui, onde fica Atena, Grécia, aí a própria cidade de Corinto. Então, esta carta que Paulo escreve a Corinto era para circular em toda a Acaia, mostrando que a treta que estava acontecendo em Corinto era conhecida pelo resto da igreja. Né? Então, aí, o resto da cidade tinha que saber que aquilo estava pacificado. Então, o problema foi tão grande que não estava só em Corinto. As outras igrejas também estavam sabendo do que estava acontecendo. E Paulo diz, então, deixa essa carta seguir para ajudar também os irmãos ali das outras igrejas. Né? Então, essa segunda carta, né, a segunda carta de Paulo, ou essa quarta carta do apóstolo Paulo, ela vai endereçar estes problemas. Né? Estes são os motivos pelos quais Paulo escreve a sua quarta carta, no caso a nossa segunda carta. Né? Primeiro, é essa devolutiva que ele recebeu de Tito, então ele escreve a esses irmãos alegre por aquilo que Tito tinha trazido como relatório, ele vai expor muito isso ao longo de toda a carta, mas também para endereçar de novo aos falsos líderes, aos superapóstolos que ainda estavam ali em Corinto. Paulo vai bater mais um pouco nesses indivíduos que ali estavam, esses falsos apóstolos. E qual que era a estratégia desses falsos apóstolos? Eu falei um pouco sobre isso. Primeiro, eles querem expor credenciais. Ó, se você estiver com a Bíblia aberta, vai lá para o capítulo 3, aí de 2 Coríntios. Capítulo 3, lá no versículo 1, 2 Coríntios 3, 1, ele diz: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês?
Paulo está dizendo, será que eu preciso me recomendar de novo? Vocês não me conhecem? Será que eu preciso da recomendação de alguém? Como alguns aí estão fazendo, né? Como alguns entre vocês estão fazendo. Então estes falsos apóstolos, esses super apóstolos, chegaram lá com algumas recomendações. Que recomendações são estas? Não sabemos. Essas recomendações são verdadeiras? Também não sabemos. Se eles receberam alguma carta de alguma das igrejas judaicas ou, de repente, dos próprios apóstolos. Então, essa era a estratégia. Olha, nós temos credenciais, Paulo não tem credenciais. Outra estratégia que eles tinham grande habilidade retórica. Eles eram gente que falava muito bem. Embora Paulo fosse alguém muito erudito, ele deixa muito claro em todas as suas cartas que o propósito dele não era convencer as pessoas por meio do argumento, simplesmente. Paulo não queria simplesmente ganhar no grito. Paulo diz, o evangelho que eu prego a vocês, ele diz isso em vários lugares, o evangelho que eu prego a vocês é endossado com demonstração de poder, com autoridade. Não é pela capacidade cerebral. Ele diz, eu podia ter falado muitas coisas para vocês, mas a única coisa que eu quis fazer com que vocês conhecessem foi Cristo, e esse crucificado. Então Paulo não vai apelar para a retórica, embora ele fosse muito bom de retórica. Ele era um homem muito capaz. Paulo falava aramaico, grego, hebraico e muito provavelmente latim. Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia muito bem a cultura grega, ele cita poetas gregos, ele cita eventos gregos. Paulo era um homem muito capaz. E aqui, mais um parênteses. Tem uma famosa frase que diz assim que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Né? Conhece essa história, né? Isso é meia verdade. Tá? Isso é meia verdade. O que essa frase tem de verdade é dizer assim, que Deus não precisa dos melhores. Ele faz com quem Ele quiser. E a gente vê isso em Pedro, a gente vê isso em João. Tem um texto lá em Atos que diz que o que faz com que as pessoas ficassem impressionadas com a pregação de Pedro e de João é por reconhecer que eles não eram homens cultos. Eles vão dizer assim, eles só podem ter, de fato, tido um encontro com Deus, um encontro com Jesus, porque não são homens cultos. Agora, isso, de novo, é meia verdade. Por outro lado, gente rendida ao Senhor, que se capacita ou é capacitado, vai muito longe. Veja quantas cartas Pedro escreveu. Veja quantas cartas João escreveu. Veja quantas cartas Paulo escreveu. Nós vemos Paulo viajando o mundo e pregando o Evangelho. E como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue chegar numa sinagoga e falar usando as escrituras judaicas e apontar para Jesus? Com a mesma facilidade que ele chega na praça pública e consegue, usando a cultura do seu mundo, as frases dos poetas do seu mundo, apontar para Jesus e falar de Jesus a partir da cultura. Paulo era um homem extremamente capacitado. Então, sim, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas uma vez em que nós nos entregamos ao Senhor, e quanto mais nós nos capacitamos, mais ferramentas nós temos à disposição de Deus para que Ele faça ainda mais por meio de nós. Então, a gente não pode usar isso como desculpa para a preguiça, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sim, Jesus vai dizer, olha, quando você estiver diante de reis, não fique com medo não, que o Espírito Santo vai dar a vocês o que vocês têm que falar. Deus usa. Agora, a gente não pode usar isso como pretexto para a nossa preguiça. Deus usa qualquer um. Sim, Deus usa qualquer um. Mas isso não é pretexto para preguiça, não. Então, a gente se capacita, a gente busca conhecer a Escritura, busca conhecer o máximo de ferramentas que a gente pode, e isso faz com que a nossa mensagem possa ser usada por Deus em múltiplos contextos. Paulo pregou em Jerusalém, Paulo pregou em Antioquia, Paulo pregou na Ásia, Paulo pregou na Macedônia, Paulo pregou em Roma. Paulo queria chegar nos confins do mundo, Paulo queria chegar lá na Espanha. E a gente viu que Espanha que era essa, né? Na carta que ele escreve aos Romanos. Ele queria chegar literalmente nos confins da terra. E alguns textos da patrística dizem que ele chegou nos confins da terra. E como é que ele fez isso? Com muito jogo de cintura, com muito conhecimento, obviamente usado por Deus. Então Deus usa, mas quanto mais a gente tem à disposição de Deus, mais a gente tem também espaço para ser usado, para ser transformado. Não é a capacitação que nos torna aptos. O que nos torna aptos é o novo nascimento e o nosso coração em Deus. Isso nos torna aptos.
Agora, uma vez que temos capacitações, isso também pode ser usado por Deus para a sua própria glória. Tá? Então, estes que estavam ali, eles tinham uma grande habilidade retórica. Olha lá, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 11. Capítulo 11, verso 5. Capítulo 11, 5, ele diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Aí, ó, Paulo sendo irônico, né? Esses superapóstolos. Embora, ele vai dizer, embora eu seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Paulo diz, olha, eu fui simples no meu falar, mas não é porque eu sou burro, não. Não é porque eu sei pouco, não. Ele diz, embora eu fui simples no falar, diferente desses super apóstolos, né? Esse super apóstolo, ele diz, mas eu tenho conhecimento. E é interessante que mais à frente aqui, depois a gente vai ver isso também, mais à frente, ele vai falar assim, olha, eu vou falar com vocês agora igual um louco. Paulo vai dizer, eu vou falar igual um louco. Ele diz, porque eles estão se gabando do que eles são, então deixa eu falar quem eu sou. E Paulo vai começar a dar, eles estão dando carteirada? Deixa eu falar as minhas carteiradas então. E ele vai elencando coisas. Ele diz, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são judeus? Eu também sou. Paulo vai colocando todas essas coisas. Isso, ele está colocando tudo na mesa. Olha aí no capítulo, vamos aí no capítulo 11 ainda. Ele diz no versículo 17. O que falo, nessa confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. Paulo vai dizer, eu vou ser doido agora. E ele vai dizer no verso 18, visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu vou me gloriar. Eles estão falando das prerrogativas dele, deixa eu falar as minhas também. Ele diz no versículo 19, porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem os exalte, quem se exalte, que lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Ele diz, eu não me exaltei, eu não dei bofetada, eu não vi nada disso. Ele diz, nisso a gente foi fraco com vocês. Ele diz, mas naquilo que os outros têm, ousadia, e volta a falar como se eu fosse um louco, eu também tenho. Olha o verso 22, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele vai dar mais carteirada. Ele diz, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome, sede, em jejum, muitas vezes. Em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu não fique escandalizado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Olha Paulo, né? Doidou. Vocês estão dando ouvidos a louco? Deixa eu falar igual um doido então. Estão batendo no peito dizendo que são alguma coisa? Então deixa eu dar as minhas credenciais para vocês. E ele, né? Ele vai em cima desses irmãos. Aí ele fala assim, mas o que a gente tem que se gloriar mesmo? Eu disse, a gente tem que se gloriar é da fraqueza. E Paulo vai dizer no restante, ele diz, eu me glorio nas minhas fraquezas. Se for para me gloriar segundo a carne, eu tenho muita coisa para bater no peito e dizer, mas dizer, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele vai falar do espinho na carne, ele vai falar das dificuldades que ele enfrentou, ele fala tudo isso, isso que eu tenho que me gloriar. Porque isso mostra o quanto eu sou pequeno e o quanto a graça é grande. Ele diz, é nisso que eu tenho que me gloriar. Mas eles estão se gloriando na retórica, nas habilidades. Então, Paulo vai brigar, né? Então, eles se gabavam de muitas revelações, eles se gabavam de muita coisa, tudo isso para diminuir o apóstolo Paulo. Né? E isso só acontecia naquela época. Né? Hoje não tem isso. Né?
Não tem mais gente que fica batendo no peito dizendo, ó, você tem que me ouvir, porque um anjo falou comigo, porque eu tive uma revelação, porque eu tive um sonho, né? Então você tem que me obedecer. Ó, eu sou apóstolo, né? Eu sou apóstolo, eu aqui sou pastor, eu que sou profeta, né? Eu não sou pregador não, eu sou profeta, né? Então, ele está falando direto com o anjo, né? Direto. Isso é só na época de Paulo, só na época de Paulo, que tinha gente que apresentava credencial, né? Só na época de Paulo, que tinha gente que mostrava grande habilidade retórica e queria ganhar os outros pelo convencimento retórico. Tem gente que está falando que precisa reescrever a Bíblia, tem que atualizar a Bíblia, e fala isso com uma beleza retórica assim absurda. Você ouve e fala assim, nossa, que doce, que legal, isso faz muito sentido, né? Tem muita gente batendo no peito com base na sua retórica, que se gabam das suas revelações, que estão dizendo coisa que ao longo dos 2000 anos da igreja cristã ninguém disse, mas aí tem um iluminado, né? Tem um iluminado brasileiro, que ele aprendeu algo que a história da igreja ninguém sabia, tá? Todo mundo na escuridão. Aí Deus trouxe esse, né? E trouxe isso, né? Aí tem Batista, tem de tudo, tem de tudo. Então aí Paulo estava sofrendo isso na carne. Gente, e continua tendo igrejas fiéis, pastores fiéis, movimentos fiéis, que sofrem difamação por mentira. E as igrejas de falsos profetas e falsos apóstolos estão assim, abarrotadas, né? Então, Paulo está falando algo que não é só para aquela época. Vê como que o contexto nos ajuda muito a pensar no dia de hoje. Então, estes falsos, eles usavam essas estratégias para diminuir Paulo, para dizer, olha, ele não é apóstolo de verdade, vive sofrendo. Como é que pode ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e vive sofrendo? Está sempre preso, está sempre apanhando, está sempre sendo jogado para longe, né? Porque, afinal, quem é de fato servo e servo de Deus tem que ser rico, tem que ter casa na praia, tem que ter 10 carros na garagem, porque o evangelho é isso, o evangelho é para ser rico. Eles falam assim, Paulo não é isso, Paulo não é isso, vive sofrendo. Diziam assim, ó, Paulo está desviando dinheiro. Paulo, que tinha falado para eles, e ele fala de novo aqui nessa carta, ele diz, eu estive entre vocês e eu não recebi nem salário de vocês. As outras igrejas que me patrocinavam estando aí, e veja, a igreja de Corinto era uma igreja de gente rica. E Paulo fala, eu fiz questão de não receber nada de vocês, para não ficar devendo nada para vocês. E esses falsos apóstolos dizendo, mas ele estava metendo a mão na sacolinha. Essas ofertas que ele falava, que estava levando para Jerusalém, Paulo estava metendo a mão nisso. Então, alguns diziam, Paulo só tem papo. Paulo só fala. De frente ele não serve para nada. Olha esse texto que interessante, 2 Coríntios 10, 9. Ele diz, não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio das cartas. Como alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Paulo é só gogó, é muito machão nas cartas, mas de frente não impõe respeito algum, né? Isso ajuda, e a gente viu um pouquinho sobre isso, das características do próprio apóstolo Paulo, né? No capítulo 3, lá no versículo 3, vai dizer que alguns procuravam provas de que Paulo falava com a autoridade de Cristo. E aí um pouco das suas características, né? A gente viu isso pensando lá no livro de Atos, né, em um dos apócrifos aí, falando um pouco sobre as características físicas de Paulo, né? Diziam que ele era um homem de estatura baixa, cabeça calva, pernas tortas, né? Um corpo robusto, ou seja, ele era gordinho, sobrancelhas juntas, né? E tinha um nariz um tanto aquilino. Sabe o que é um nariz aquilino? É um nariz que parece com o nariz de águia. Aquele que tem uma corcovinha assim, né? Então, de acordo com a tradição, esse era o apóstolo Paulo. Não era um cara muito bonito, né? Ele não impunha muito respeito, baixinho, gordinho, com sobrancelha junto, careca, né? Calvo, com as perninhas tortas, né? Não impunha muito respeito. Sem contar que a tradição vai nos dizer que o fato de Paulo ter caído lá na estrada de Damasco e depois se levantado e ficado cego, depois foi curado, né? A tradição vai dizer que
ele ficou ainda com resquícios desta doença, né? Que é o que muitos vão dizer que isso é o tal o espinho na carne que ele fala. Que ele pediu a Deus para tirar e Deus disse, não, a minha graça te basta. Ele disse que isso que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, era algo para que ele não se orgulhasse. Então a história vai nos dizer que era um problema de vista. Ao ponto de que alguns escritos dizem que as pessoas não conseguiam comer junto com o apóstolo Paulo, porque eles tinham nojo dele, que parece que ficava saindo secreção dos olhos do apóstolo Paulo. Né? Então junta tudo isso, com esses super apóstolos, ungidões, cheio de carta de prerrogativa, de conversa mole para boi dormir, atacando Paulo, né? Aí eu falei, não, esse Paulo aí não impõe muito respeito, não. Então, tudo isso estava acontecendo. Então, a carta que Paulo escreve é primeiro para agradecer o coração destes irmãos que estavam se voltando para ele, de acordo com o relato de Tito, mas também para atacar este remanescente que ainda ficou lá, desses falsos mestres, desses falsos apóstolos. Então, tem 2 tons essa carta do apóstolo Paulo. Só para a gente encerrar aqui, pensando no conteúdo, a gente começa então com uma introdução, que Paulo vai se apresentar, obviamente, fazer a sua famosa oração, e depois a gente entra no conteúdo de fato da carta, em que a gente vai ver bem distinto 2 tons de carta. Do capítulo 1 ao capítulo 9 a gente vê um tom, e do capítulo 10 até o final a gente vê um outro tom. Muda o estilo de linguagem, muda os assuntos que Paulo vai tratar nessas 2 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 9, a gente vê essa defesa do apostolado de Paulo, né, do capítulo 1 até o capítulo 2 a gente vê essa expectativa de Paulo, ele falando sobre esse encontro com Tito, que vai ser retomado no capítulo 7. E do capítulo 3 até o capítulo 6, Paulo vai abrir então esse parênteses para mostrar suas credenciais de apóstolo, para mostrar o que endossa o seu ministério, né, o que endossa de fato que ele é um servo de Cristo, que não são as coisas que os superapóstolos estavam falando que era, mas de fato servir ao Senhor, sofrer por causa do Evangelho, ser intrépido na sua mensagem. Ele vai tratar tudo isso do capítulo 3 até o capítulo 6, e no capítulo 7 ele retoma então com esse encontro que ele teve com Tito. Né? Aí no capítulo 8 e 9 nós vemos o estímulo de Paulo mais uma vez aos irmãos ofertarem para os irmãos de Jerusalém que estavam passando por muita dificuldade. Ele fala que os irmãos da Macedônia ofertaram de maneira generosa, e que estes irmãos de Corinto, que tinham se predisposto a ofertar de uma maneira generosa, diz, olha, não me faz passar vergonha. Diz, né? Vocês já fizeram um compromisso, eu falei para os irmãos da Macedônia que vocês eram generosos, eu cheguei lá, e esses irmãos da Macedônia, na Macedônia a igreja era pobre, em Corinto a igreja era rica. Ele diz, estes irmãos, da pobreza deles, fizeram além das suas condições, de forma que a oferta deles é generosa. Ele diz, não me faz passar vergonha diante dos olhos desses irmãos. Então ele retoma essa ideia. E isso parece muito com a forma como ele termina 1 Coríntios. O capítulo 16 de Coríntios é sobre esse levantamento de ofertas para Jerusalém. Então, aqui vai mudar o tema. Né? Do capítulo 10 em diante, a gente vê um outro tom de história. Ao ponto de que alguns vão dizer que essa segunda parte de Paulo não faz parte da primeira carta. Tem inclusive uma teoria, essa é uma teoria bem interessante, de que a carta de Paulo terminaria no capítulo 9, mas em algum momento, algum dos escribas encontrou a famosa carta severa de Paulo e colocou no final aí dessa carta. Que você vai ver que do capítulo 10 em diante é o Paulo sarcástico, é o Paulão irado, é o Paulão dando uma de louco, aquele texto que a gente leu, está na segunda parte, né? Então, alguns vão dizer que o que aconteceu aqui, nessa mudança abrupta de tom, é de que acharam essa carta em algum momento da história e colocaram ali para a gente saber o conteúdo dessa tal carta severa. Essa é uma hipótese, né? Que é discutida, é em parte aceita, mas não é aceita pela maior parte da academia, não. Né? Uma segunda hipótese é que enquanto Paulo estava escrevendo essa carta, já nos finalmente, chegou mais informações lá de Corinto. E Paulo aproveitou que ele não tinha fechado a carta ainda, e aí ele deu mais um pouco de peia, né, naqueles irmãos. Né? Voltou a puxar o tapete aí desses irmãos. Essa aí seria a segunda hipótese, que é a mais aceita também entre os estudiosos. Tá? Então, enquanto que na primeira parte, por isso é essa diferença, né, esse sentimento de que parece que são 2 cartas diferentes. Né?
que do capítulo 1 ao capítulo 9, a gente vê ali alegria, reconciliação, gratidão pelo arrependimento dos irmãos, né? Mas do capítulo 10 em diante, a gente vê um Paulo mais irônico, mais defensivo, mais duro. E aí a gente termina, então, com a conclusão, né? E aí Paulo faz as suas saudações finais e as suas despedidas. É disso que trata a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Só a título aí de aplicação, então. A gente já fez algumas aplicações ao longo do entendimento do contexto aqui, mas algumas aplicações boas, né? Antes da gente achar que a nossa igreja é tão problemática que ela não merece a nossa presença, é bom a gente lembrar que até a igreja de Corinto era a igreja de Deus. Tem gente que às vezes desiste da igreja por conflitos entre irmãos, ou por expectativas que não são supridas, às vezes por uma falta de estrutura que esperavam, né? A falta de maturidade de uma outra pessoa. Eu vi essa semana um irmão falando que às vezes a gente confunde igreja com loja, igreja com restaurante. Então a gente não é bem atendido, a gente escolhe outra, porque tem muito aí, tem muito restaurante. Aí esse irmão disse, mas a igreja não é um restaurante, a igreja é uma família. E família, a gente não fica escolhendo, a gente luta pela nossa família, a gente trabalha pela nossa família. Se você vai num restaurante e não gosta da comida, você só troca de restaurante. Mas se a comida da sua mãe, da sua esposa, do seu marido não é boa, ou você acostuma, ou você aprende a cozinhar. Não, a comida aqui está muito ruim, deixa eu ajudar, deixa eu dar uma força. E na igreja de Cristo, na família de Cristo é assim. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo, né? Ou eu fico quieto e paro de reclamar, ou eu meto a mão na massa e vou ajudar a mudar. Em vez de me tornar mais um que traz problema, eu vou ser alguém que vai trazer uma solução. Isso é família de Cristo. Então, embora assim existam muitas debilidades, não só na nossa comunidade, mas em qualquer comunidade de fé, ainda assim nós precisamos entender o que é a igreja de Deus. E a igreja de Deus é feita de gente. E gente é problemática. Gente tem muita coisa a mudar. Estruturas têm muita coisa a mudar, porque estruturas são feitas de gente. Então a gente precisa de empatia, a gente precisa de amor, a gente precisa de paciência, mas também a gente precisa de confronto, a gente precisa de, vamos se mexer também, né? A gente precisa de disponibilidade. Então o que a gente aprende com a igreja de Corinto, uma igreja problemática, é que a igreja precisa sempre de reforma. Não só estrutural, né? Não só de prédio. Há um lema da reforma protestante que é igreja reformada sempre se reformando. É constante, é contínuo. É esse retorno à Escritura o tempo todo, né? Então, mesmo os melhores pastores, mesmo as melhores lideranças, vão enfrentar problemas. E vão enfrentar problemas nas igrejas. Paulo, esse de fato era um super apóstolo, né? Não os outros. E enfrentou problemas em todas as igrejas que ele fundou, todas. Jesus tinha 12 cabeça de ovo e enfrentou problemas com os 12. Teve um que traiu, teve outro que abertamente diz, eu não acredito, a não ser que eu coloque o dedo nas feridas dele. Teve outro que negou 3 vezes, na terceira vez, soltando palavrão. Todo mundo fugiu. E será que Jesus não era o melhor de todos os pastores? Então, às vezes, o problema nem sempre é a liderança, às vezes o problema é a liderança. Mas a questão é que é humanidade. E todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Ele disse, Pedro, logo depois que ele falou sobre esse negócio de trair, esse negócio de negar, ele diz, Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você se restaurar, cuida dos seus irmãos. Cuida da igreja. E quando Jesus tem um encontro com Pedro, depois de ressurreto, lembra, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus dá a oportunidade de Pedro de declarar o seu amor 3 vezes. Ele diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo. E Jesus estava dando a Pedro ali a restauração. E dizendo, Pedro, você me negou 3 vezes? Vamos resolver isso?
Você me ama? 3 vezes. Então pronto. E nas 3 vezes, Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então é gente perdoada que é instrumento de Deus para ministrar perdão. É gente perdoada que é instrumento de Deus para cuidar do coração dos outros, para abençoar os outros. Seja um líder, seja um pastor, seja um líder de pequeno grupo, seja um líder de ministério, seja um cristão comum na sua vida. Todos nós que fomos perdoados somos chamados a sermos nesse processo, de novo, não parte do problema, mas parte da solução. E por último, o que a gente aprende com Paulo nessa carta, é que às vezes é necessário uma postura combativa quando o que está em jogo é o nome do Senhor. Em relação a nós, a gente precisa aprender a virar outra face. Mas em relação às coisas de Deus, a gente precisa aprender a estufar o peito e dizer, não vem humilhar o nome do meu Senhor, não. Não vem humilhar a Escritura, não. Não venha confundir as coisas. E está disposto, inclusive, a morrer pelo Evangelho. Pelo nosso próprio nome, a gente vira cara, a gente anda a segunda milha, mas naquilo que fala em relação ao nome de Deus, ao reino de Deus, a gente diz não. Aqui quem manda na minha vida não é o Estado, não são as leis, não é a cultura desse mundo. Quem manda na minha vida são os valores do reino. Então, se está todo mundo caminhando para um lado e dizendo que isso aqui é que é o certo, mas a Bíblia diz o contrário, eu fico com a Bíblia. Se quiser me humilhar, pode me humilhar. Se quiser dizer que eu sou bitolado, pode dizer que eu sou bitolado. Vai chegar o tempo que vão querer prender a gente por causa dessas coisas. Mas se a gente de fato nasceu de novo, temos que estar dispostos, assim como irmãos, ao longo da história e ainda hoje, em tantos lugares, têm dado a vida pelo Evangelho. A questão é, nascemos de novo de fato? Estamos de fato dispostos a perder tudo por amor a Cristo? Isso é uma questão a se pensar. Em relação a nós, a gente dá outra face. Mas há uma necessidade de uma postura combativa. Às vezes tem gente que fala assim, fica falando aí de fulano, de ciclano, de beltrano, isso só vai fomentando mais divisão. Pelo menos estão lá pregando o Evangelho, mas às vezes o que está pregando não é o Evangelho, é uma outra coisa. Está envergonhando o nome do Senhor, está pregando um falso Evangelho. E a gente precisa assim dizer, olha, isso aqui não é crente, isso aqui não é pastor, isso aqui não é motivo, movimento de Deus. Deus pode usar essas coisas? Não, a Escritura diz que não. A Escritura diz que um pastor, que um líder não pode ser novo na fé, não pode ser neófito, muito menos uma criança. Pastor mirim, está acontecendo na nossa... Pastor mirim, isso é uma aberração, isso não vem de Deus. E a gente tem que ter coragem de dizer, não, isso não vem da parte de Deus, não. A igreja está cheia, o cara é muito inteligente, mas está falando que tem que atualizar a Bíblia, e isso não é evangelho. Isso é absurdo. Tem muita gente nas redes sociais, está fazendo massagem no ego, mas vai dizer para você que Deus não vai deixar você ver, não vai deixar você tocar, não vai deixar você sentir e não vai te dar esse discurso maldito de coach. Isso não é evangelho. E a gente precisa ter coragem de dizer, de falar isso não faz parte. Paulo teve coragem de combater e de dizer isso não vem da parte de Deus. Então a gente precisa aprender essa postura combativa, né? Nas coisas que são de fato importantes e aprender a ser mais tolerante, amoroso e perdoador nessas coisas que não são tão relevantes ou que são secundárias. O problema é que a igreja de Jesus nesses últimos dias tem se levantado muito mais por aquilo que é irrelevante e se calado muito mais por aquilo que de fato faz sentido. Tem brigado e chamado de falso irmão aquele que só pensa diferente em pontos que são secundários. E tem, como diz um texto, tem coado a mosca e engolido o camelo. Que Deus nos dê a graça
de aprendermos com Paulo a defendermos o Evangelho. Não que Deus precise da nossa defesa, né? Mas Calvino dizia o seguinte: qual é o cachorro que não ataca ao ver o seu dono sendo atacado? Então nós somos servos do Senhor. E no momento que o Senhor é atacado, a gente diz não, o Senhor não, o Evangelho não, a igreja de Jesus não. Quer falar mal de mim? Pode falar. Agora, falar mal de Cristo, da sua igreja e do Evangelho? Não. Isso é falso Evangelho. Isso não vem de Deus. Amém?